Racismo, homofobia, desigualdade de gênero, desigualdade social. As pautas das inclusões sociais atravessaram o século XX e entram no século XXI com toda a força que merecem. Em tempos de gabinetes do ódio, precisamos falar um pouquinho sobre o sentimento de pertencimento e o ódio ao outro. Num vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre um momento da constituição do eu, chamado de eu-prazer, em que o eu se identifica com tudo aquilo que é bom e identifica o outro com tudo aquilo que é mal. Em que o eu vive uma ilusória sensação de completa autossuficiência. Aliás, é importante lembrar que esses estágios do desenvolvimento do eu, eles têm uma função didática. As coisas não acontecem de maneira tão organizada, tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Então o sujeito passa de um momento que é fundamental para a constituição do sentimento de si, em que ele se vê como o ideal, tudo que eu faço é lindo, tudo que eu faço é aplaudido, não preciso me esforçar muito para ser amado, para um outro momento mais complexo, em que ele percebe que ele precisa conquistar o grupo de alguma forma. Ele precisa se empenhar para ser aceito, para pertencer àquele grupo. É esse o mecanismo que o faz desenvolver um sistema moral e ético que garante o seu pertencimento comunitário. Esse grupo, num primeiro momento, é mais restrito e é composto por pessoas com as quais o sujeito se identifica mais. Por exemplo, a família, o primeiro núcleo familiar do sujeito. Mas não demora para o sujeito perceber que aquele grupo familiar também é composto por pessoas que não são idênticas, são pessoas diferentes, com suas particularidades, com suas subjetividades. Então as diferenças vêm à tona e o sujeito precisa buscar outros grupos com os quais se identificar. As tribos adolescentes, os grupos profissionais, os colegas de trabalho, os grupos de WhatsApp. Conforme o tempo passa, a complexidade do eu vai aumentando e vai precisando complexizar também os grupos de pertencimento. E isso faz com que cada um tolere melhor a ideia de não ser completamente aceito pelo grupo, a ideia de ser parcialmente aceito pelo grupo, de poder discordar, de poder discutir, de poder não se sentir completamente amado e admirado o tempo todo. A gente percebe então que as experiências da alteridade e da coletividade são extremamente complexas e exigem um enorme trabalho psíquico aos indivíduos. Agora, os laços afetivos dos grupos são frágeis. Freud vai chamar de narcisismo das pequenas diferenças a ideia de que um grupo precisa eleger inimigos em comum, ou um inimigo em comum, para manter os seus próprios laços. A gente sabe que uma das formas de salvar as tensões de um almoço em família, por exemplo, é poder falar mal do vizinho. Então, a existência de um diferente, que serve como depositário de tudo aquilo que não atende aos ideais do eu ou aos ideais do grupo, o famoso bode expiatório, serve para manter a organização desse grupo. Caso contrário, as próprias pequenas diferenças entre os indivíduos daquele grupo vêm à tona, dissolvendo o sentimento grupal e expondo o sujeito ao seu desamparo constitutivo. Portanto, quanto mais frágil for o sentimento de si, do eu, mais esse eu vai precisar do grupo para se sentir protegido. E para garantir sua permanência do grupo, ele vai colar ao modo de funcionamento daquele grupo. Comportamentos, pensamentos, ideologias extremistas. Visando a sua sobrevivência, o sujeito vai aderir a grupos hegemônicos, vai pregar o ódio, deixa de pensar por si e se torna um replicante dentro daquela massa que ele elege para o proteger. Filho 01, 02, 03, nesses grupos, aquele que pensa diferente, aquele que discorda do outro, geralmente é excluído. Esse tipo de grupo não suporta a alteridade. Então, diante da complexidade de uma sociedade, a gente precisa o tempo todo fazer uma pesquisa desses ideais, porque esses ideais estão em constante mutação. Trata-se de um trabalho da civilização, da cultura, para possibilitar um convívio apesar da complexidade e através da complexidade. Nossos códigos de ética, a moral,
estão sempre em obras. Aqueles que não toleram isso se fixam em códigos rígidos, obtusos, preconceituosos e odiosos. Odiar os outros, os diferentes, para manter o grupo, então é um dos modos mais precários para essa manutenção. A solidariedade também pode ser um ideal grupal, um ideal que talvez funcione melhor para a civilização. O fato é que sempre vai ter um preço a pagar. Renúncias precisam ser feitas de um jeito ou de outro. Resta pensar qual vale mais a pena, qual deles proporciona uma maior elaboração do grupo social ao qual nós precisamos pertencer. Quem sabe? Até a próxima. A ideia é que o Fisga seja um espaço reflexivo virtual, colaborativo e multidisciplinar. Então, se você estiver gostando, se inscreve no canal do YouTube, segue as páginas do Instagram, do Facebook, deixe seus comentários, suas sugestões de temas, deixe lá suas reflexões, seus pensamentos, compartilhe com a gente, de modo que a gente possa refletir juntos. As portas estão abertas. Até mais.